Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora uma prática sobre osmose. Osmose é um assunto relativo à nossa aula de transporte de membranas, né? Então, nós vimos na aula teórica que existem alguns tipos de transporte de membranas, que são os transportes ativos, passivos e aqueles mediados por vesículas. Então, a osmose é um tipo de transporte passivo. O que quer dizer isso? É um tipo de transporte onde não há gasto de energia, né? Ele ocorre, esse tipo de transporte ocorre sem um gasto energético ali pela célula. Então, e o que é a osmose? A definição da osmose. Osmose é a difusão de um fluido através de uma membrana com permeabilidade seletiva. Então, as membranas, elas têm uma permeabilidade seletiva. A osmose, ela é o transporte, ela é a difusão de um fluido por essas membranas. E ela pode ser entendida como também difusão do solvente. É importante que vocês entendam isso, que na osmose, o que é transportado, o que passa por uma membrana é a água, é o solvente, e não o soluto, né? Então, o que vai passar do meio hipotônico, que é o meio com a menor concentração de soluto, para o meio hipertônico, que é o meio com maior concentração de soluto, é a água, né? Então a água ela sai do meio hipotônico, que é aquele meio que tem menos concentração de soluto, e vai em direção ao meio hipertônico, que é aquele meio que tem maior concentração de soluto. Então é importante que vocês entendam esses processos. E agora a gente vai ver na prática como que funciona esse processo, com uma prática bastante simples aqui, para que vocês possam visualizar, ok? Gente, então agora nós vamos precisar de 2 batatas, tá? Sal e açúcar, né? Então a gente vai cortar essas batatas ao meio. Vou fazer um corte aqui, ó, para ela poder ficar em pé, para a gente poder observar direito, tá? Fazer um outro corte aqui, para ela ficar em pé. E vou usar a metade de outra. Aqui. Então pronto, né? Então eu tenho 3 batatas aqui. Vou fazer um buraco aqui, um furo em cada uma delas, tá? Então, gente, pronto. Aqui eu já fiz 3 buracos aqui nessas batatas aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou preencher esses buracos aqui. Eu vou colocar açúcar. Tá? Vou colocar açúcar aqui dentro. Tá? Na outra, eu vou colocar sal. E nessa aqui eu vou deixar sem nada, né? Que vai ser o nosso controle, tá? Então aqui eu coloquei açúcar, aqui eu coloquei sal e aqui eu coloquei nada, não coloquei nada, só fiz o buraco, porque vai ser o nosso controle. E aí agora nós vamos aguardar, e vamos ver daqui uns minutos o que é que vai acontecer. Bom, gente, agora vamos ver aqui o resultado do nosso experimento aqui com a batata. Passou volta de uns 20 minutos que a gente deixou ela aqui. E reparem bem aqui, aproximar a câmera aqui. Olha a quantidade de água, principalmente nesse aqui do açúcar, ó. Então, o que acontece? Quando eu coloquei o açúcar e aqui do sal, se vocês forem reparar, tem um pouco menos, né? Mas vocês podem perceber, ó, que o sal está completamente molhado, ó, né? Então, o que acontece? Então, o que aconteceu aqui? Quando eu coloquei... E aqui no controle, né? Desculpa, não tem nada, né? Então, quando eu coloquei açúcar e sal aqui, eu tornei esse meio hipertônico. Então, o que aconteceu? A água que estava nas células das batatas, elas passaram para aquele meio hipertônico. Elas saíram da batata e foram para o meio hipertônico. Então, por isso que deu esse acúmulo de água, como vocês podem ver aqui que aconteceu. É por isso que a gente fala, né, que quando a gente não pode temperar a salada, por exemplo, o ideal é se temperar no prato, porque quando a gente faz
Uma salada, por exemplo, a gente tempera, acumula aquele tanto de água e fica aquelas folhas murchas, né? Os legumes, enfim, o que é utilizado para fazer a salada fica murcho porque o meio ali fica hipertônico, perde-se água, as folhas, os vegetais que estão ali, perde água pro meio e fica com esse aspecto murcho, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa prática de osmose, vejam com atenção. E no relatório de vocês, apontem os principais aspectos que foram abordados aqui nessa aula prática, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.